A paz do Senhor, professores, eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 10ª lição que tem por título Arrependimento, Perdão e Santificação. O texto principal nos diz: Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18. O resumo da lição nos diz: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, evidenciar que o arrependimento é a base para uma vida de santidade. Compreender que o cristão deve perdoar a si mesmo e ao próximo. E apresentar exemplos bíblicos de pessoas transformadas por meio do arrependimento. Pois bem, querido professor, o texto bíblico que é a base para essa lição se encontra no primeiro livro de João, o Epístola de João, capítulo 1, versículos do 7 ao 10. É importante que você faça essa leitura junto aos seus alunos. A título de introdução, nós temos que o caminho para a santificação passa necessariamente por 2 palavrinhas que serão destaques na aula de hoje: arrependimento e perdão. Então, para o processo de santificação, para que nós alcancemos a santificação, é importante arrependimento e perdão. Essas 2 palavras não podem sair da nossa mente. Pois bem, no primeiro ponto, o título é Santidade e Arrependimento. Então, nesse primeiro ponto, é importante, indispensável, nós tratarmos sobre a santidade não sendo perfeição. Ser santo, estar no processo de santificação, não significa ser perfeito, não ter nenhum erro, não ter nenhum defeito, ser nota 1000, não. Nós veremos nesse primeiro ponto também que Deus nos ajuda no processo de santificação, não estamos sozinhos. E por fim, que precisamos demonstrar que queremos a santidade através do arrependimento. Então, o arrependimento demonstra, traduz a nossa intenção de querer viver em santidade diante de Deus. Com base no livro de apoio do comentarista da lição, eu quero trazer para você, querido professor, alguns subsídios. Alguns textos tirados do contexto, tanto imediato quanto geral da Bíblia, nos fazem ter falsas compreensões, muitas das vezes, sobre o que é a santidade. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 48, nós temos a seguinte expressão: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ora, se nós pegarmos esse texto isolado, nós podemos ter a ideia de que o cristão, quem quer viver em santidade, não pode ter defeito nenhum, mancha alguma. E ser perfeito igual a Deus é impossível. Não existe ninguém que conseguiu ou que consiga ser perfeito nas ações como Deus, a não ser Jesus Cristo. Tirando ele, todos nós pecamos. E o texto nos afirma que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, querido professor, nesse primeiro ponto, nós precisamos explicar isso aos nossos alunos. É como se nós tivéssemos que acalmá-los, discutindo com eles que, enquanto crentes, nós podemos errar. Não é para errarmos, não é para nos desviarmos do alvo, não é para pecarmos, mas na vida cristã, nós pecamos, nós erramos. Mas a ideia é que não erramos e continuamos errando. Quando erramos, rapidamente devemos nos organizar, nos arrepender e trilhar o caminho que Deus deseja para cada um de nós. Como explicar isso? Podemos partir de 2 princípios, ou melhor, 2 compreensões. Primeiro, a compreensão grega, que bebe muito do filósofo Platão, que exerce uma grande influência nesse modo grego de se pensar.
Para ele, a realidade perfeita existia somente no mundo ideal, enquanto no mundo real a perfeição não tinha condições de existir. Se a gente transformar isso em santificação, é como se viver em santificação não pudesse, era algo inalcançável. Mas a partir da perspectiva de outro autor, Kivit, acredito que essa seja a pronúncia, nosso comentarista cita ele para dizer que o problema dessa ideia é que a perfeição, como ideal não alcançável, também nos faz considerar a santidade numa perspectiva impossível de ser vivenciada. Ser santo e perfeito, sem defeito, então, de fato, ninguém é santo. Nesse sentido. Mas nós somos santos, sim. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A palavra de Deus nos aconselha a ser santo, porque o nosso Deus também é santo. Nós já discutimos sobre isso. A grande questão aqui é entender a compreensão judaica e, portanto, bíblica, cristã, o que Jesus, o apóstolo Paulo ensinaram sobre isso. Quando nós entendemos a cultura judaica, o entendimento nesta cultura é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. Nós somos santos porque Cristo nos santificou e a santidade para nós não é algo estático, acabado, terminado, não. A santidade é processual, é contínua. Glória a Deus. Deus nos ajuda no processo de santificação para que nós um dia alcancemos a perfeição completa no céu, em corpo glorificado. Na santificação final, a glorificação do nosso corpo. Vamos discutir com os nossos alunos e explicar que somos santos. E isso não tem a ver com a ausência de defeitos, mas alguém que está trilhando o caminho para se tornar parecido com Cristo. Porque santificação na perspectiva judaica, perfeição nessa perspectiva é estar no caminho, paulatinamente, tentando acertar. É considerar o percurso. Glória a Deus. Pois bem, a santificação nesta vida é contínua e progressiva, mas não perfeita. Só na glória é que alcançaremos esse estado. Mas Deus, querido professor, nos auxilia em todo o tempo. Através do seu Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas falibilidades, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, impossibilidades, muitas das vezes, de acertar. Fraquinhos como somos, mas o Espírito está ali nos ajudando em todo o momento. O que basta, o que é necessário é traduzirmos esse nosso desejo pela santificação através do arrependimento. Então nós precisamos constantemente nos arrepender, não viver deliberadamente na prática do pecado. Se cometermos algum pecado, rapidamente voltarmos para continuar. Como já citei, 1 João, capítulo 1, versículo 10, nós podemos observar que em algum momento nós pecaremos. Não somos perfeitos. Mas aí, a partir da conscientização do erro, a partir do momento em que visualizamos esse erro, essa fragilidade, precisamos mudar de atitude. Arrependimento, um giro de 180 graus em direção oposta para fugir do pecado, sem procrastinar, sem esperar, eu me arrependo amanhã. Não, é hoje. O dia do perdão é hoje. Então esse ponto, nós precisamos tratar isso com os nossos alunos. Vamos para o nosso segundo ponto da lição. Pois bem, querido professor, nosso segundo ponto da lição tem por título A Santidade e o Perdão. Ora, se no primeiro ponto a palavra destacada foi arrependimento para a santidade, agora nós vamos destacar o perdão. E aí, nós precisamos entender o seguinte sobre o perdão. Nós precisamos nos perdoar, perdoar o outro e seguir a paz com todos. Me perdoo, perdoo o outro, sigo a paz com todos. Porque Jesus, da mesma forma que nos perdoa, o Espírito Santo, da mesma forma que nos ajuda nas nossas fraquezas, perdoando os nossos pecados através do arrependimento, precisamos também exercer o perdão. Sobre o primeiro ponto do se perdoe, eu queria destacar
em Romanos, capítulo 7, capítulo 8, nós vamos ver um dilema paulino. Quando ele diz que, segundo o seu homem interior, ele não quer pecar contra Deus. Mas a força que opera em seus membros, o erro, o pecado, o conduz a se desviar do caminho da perfeição, da santificação, portanto. Neste dilema, ele não quer pecar, ele diz não, mas acaba cometendo o que ele não quer. Ele cai em fraquezas mesmo sem querer pecar. E o bem que ele quer fazer para Deus, a abstinência do pecado, o desvio do erro, muitas das vezes ele não consegue praticar. O bem que quer não faz, e o mal que não quer acaba fazendo. Neste dilema, ele encontra uma solução, uma paz, um porto seguro, um alívio para a sua alma, para o seu questionamento. E é isso que eu quero trazer para você como subsídio para você apresentar aos seus alunos, para além do que a lição diz. Nos perdoarmos. E onde nós alcançamos essa condição em Cristo. Paulo inaugura o capítulo 8 de Romanos olhando para Jesus dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas antes do capítulo anterior ele termina dizendo, quem me livrará disso? Olha o que acontece comigo, eu quero fazer o bem, não faço. Quando quero me desviar do mal, não consigo me desviar. Miserável homem que sou, quem me ajudará? Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, se perdoe. Converse com seus alunos para que eles se perdoem. Porque muitas vezes carregamos conosco culpas que Jesus já cravou na cruz, já nos perdoou, já nos deu liberdade, rasgou a cédula que estava contra nós. Joga para Jesus essa culpa, joga para Jesus, porque Ele levou sobre si para nos tornar livres, inculpáveis diante de Deus, santos, portanto. O segundo destaque é para perdoarmos o outro. Mateus capítulo 6, versículo 12, capítulo 18, versículo 21 e 27, leia depois com calma. Mas nós vamos ver a importância de perdoar o outro também. Jesus disse isso. Pai, orando o Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido também. E se não estamos perdoando, como Deus nos perdoará? Os textos relatam, nós entendemos a partir das Escrituras que conseguimos o perdão de Deus quando perdoamos também. Precisamos exercer o perdão para sermos perdoados. Senão há uma barreira, há uma discrepância, um erro, uma incoerência. E quando nós fazemos isso de perdoar o irmão, significa também amar, que é o que Jesus mais bateu na tecla. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15 nos exorta a seguirmos a paz com todos, no mesmo patamar que a santificação. Por isso que o comentarista traz estas reflexões. Arrependimento, ok. Perdão também. A si próprio e ao outro. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Esses são os subsídios para o ponto 2. Vamos agora, querido professor, para o nosso terceiro tópico da lição. O terceiro ponto tem por título Exemplos de pessoas arrependidas. E aqui, querido professor, vai ser muito interessante. Por quê? Trataremos sobre exemplos. O primeiro exemplo trazido na lição é de Zaqueu, o chefe dos publicanos. Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 10, contém a sua história. É importante que você explique o que era um publicano, como foi a história de Zaqueu. Isso daí você já tira de letra. O que eu quero dizer aqui é que você enfatize nessa história o exemplo de arrependimento e de perdão. No caso aqui da parte de Jesus. E arrependimento de Zaqueu. O segundo exemplo é a mulher pega em flagrante de adultério. Embora esta história esteja contida no tópico exemplo de pessoas arrependidas, é possível que seus alunos o questionem. Onde está o arrependimento desta mulher? Porque o texto não me parece claro que ela se arrependeu. Mas nós podemos conjecturar, entender que
após aquele encontro, aquela mulher teve uma nova vida. Jesus libera uma palavra para ela de perdão. Eu também não te condeno. Evidencia aqui o perdão de Jesus para ela. E certamente ela tomou uma postura posteriormente a esse encontro. Então explique isso aos seus alunos. E não se restringe a esses 2 exemplos. Se der tempo, fale de outros exemplos que você já deve estar lembrando a partir do estudo dessa lição. E só para sugerir, eu diria a história de Davi. Depois do seu pecado mais conhecido, que mais repercutiu, ele se arrepende após a fala de Deus pelo profeta Natan e constrói um salmo muito conhecido e belo, Salmo 51. E se formos falar de arrependimento, desejo por perdão, pelo menos nas palavras proferidas por alguma pessoa, esse salmo exemplifica muito bem isso. Porque Davi se expressou muitíssimo bem, profundamente, para pedir perdão ao Senhor. Ele diz, não afaste de mim o teu Santo Espírito. Glória a Deus. Não me lances fora da tua presença. É de emocionar. E eu entendo que o coração de Davi estava ali, de fato. Cabe a história, esse trecho da história de Davi, neste ponto 3 também, de pessoas arrependidas, procurando o perdão de Deus. Então, querido professor, essas são as nossas dicas. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD, isso mesmo. São aqueles 5 minutinhos que você pede ao seu dirigente para apresentar ou pede que ele o faça, que é nada mais nem nada menos do que apresentar o que vocês estão estudando na Escola Bíblica Dominical. Através desta ação, em culto de domingo, as pessoas que não frequentam o EBD vão ficar cientes do que vocês estão estudando. Quem sabe Deus toca no coração delas e as convida, constrange, chama para estar também com você na próxima Escola Bíblica Dominical na sua sala. Não deixe de fazer, tem sido uma bênção em muitas congregações e na sua também não será diferente. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Pois bem, a primeira dica, como vocês já sabem, é a dica trazida na lição, nossa orientação pedagógica. O comentarista trouxe aí um quadro extraído da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, da CPAD, quadro muito rico, onde é dividido em 2 partes. Jesus perdoou, citando nomes de personagens bíblicos perdoados por Jesus, e no outro lado as referências em que elas se encontram. Por exemplo, o paralítico que foi levado em uma cama. Referência, Mateus capítulo 9, versículos do 2 a 8. A mulher surpreendida em adultério. Referência, João capítulo 8, versículos do 3 ao 11. Ok? Apresente esse quadro, tente ampliar. É importante que seus alunos tenham contato com esse subsídio. Segundo subsídio é a nossa dinâmica trimestral. Professor, nós estamos no 3º mês. Essa lição deve ser ministrada, salvo algumas eventualidades ou diferença no dia da sua EBD, no dia 5 de março. Então, é importante que você ainda incentive eles a continuarmos ou iniciarmos na nossa dinâmica trimestral. Qualquer dúvida, volte a alguns vídeos nossos, tem explicado bem direitinho. Mas a ideia principal da nossa dinâmica é divulgação nas mídias sociais. É fazermos resumos, imagens explicativas sobre os temas que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Não deixe de fazer isso. Vamos inundar as redes sociais com a palavra de Deus estudada na nossa EBD. E agora, por último e não menos importante, nós temos a nossa dinâmica para a semana. Isto mesmo. Vejam bem, eu pensei o seguinte para hoje. Você vai pegar 3 folhas de papel A4 e escrever à mão a palavra arrependimento, perdão e santificação. Vai colar em algum espaço na sua sala, pendurar em algum local, deixar de forma destacada em sala. E vai instigar os alunos, pedir que eles expressem outras palavras, frases, o que eles imaginam
a partir da leitura da lição, do estudo da lição ou não, o que nós podemos abordar ou falaremos, ou ainda a importância destas palavras para a lição deste dia. Perdão. O que nós podemos dizer sobre perdão? O que perdão tem a ver com santificação? É uma espécie de sondagem inicial, diagnóstico inicial. Através das falas dos alunos, nós vamos tecer essa fala introdutória para depois entrarmos propriamente na lição. Então eu sugiro que essa dinâmica seja feita no início da aula. Ok, querido professor? Como sempre, nós pedimos que você curta esse vídeo, compartilhe, comente alguma coisa, ache necessário. Caso ache necessário, melhor dizendo, e continue nos acompanhando. Vamos ao ar toda semana para a glória de Deus e estamos juntos em prol do reino dos céus. A todos, a paz do Senhor.